Galera, boa tarde, me chamo Joel. Eu vou aqui explicar aqui um pouquinho essa 17ª, porque assim, como eu não tenho com quem corrigir, eu também às vezes eu acho que outras pessoas estejam precisando, né, ver se fizeram certo ou errado a questão. Aí eu decidi gravar esse vídeo para servir tipo como um farol, né, um espelho, para as pessoas terem uma ideia de resolução, saber se acertaram, se não acertaram, para quem estuda sozinho como eu, né? Então, bora lá. A ideia é, se alguém souber uma resolução melhor e quiser passar, ensinar, comentar, fique à vontade, entendeu? Então, eu vou resolver aqui do jeito que eu consegui resolver e eu acredito que esteja certo, mas se alguém tiver uma ideia melhor, aí também vai ser bem-vindo, tá? Esse aqui é o livro do quem começa, né, em engenharia elétrica, vai estudar ele, que é o Álgebra Linear com aplicações. Eu tirei uma Xerox e tô fazendo ele, e quem se interessar pode ir fazendo junto, né? Então a gente vai ter aqui, ó, 17ª questão. Sejam A e B matrizes quadradas tais que A multiplicado por B igual a zero. Mostre que se A é invertível, então B é igual a zero. Aí eu já estava tendo uma ideia aqui, né? Como acho que dá para mostrar bem aqui assim, ó. Aí, o que foi que eu fiz aqui para tentar resolver esse carinha aqui? Aí eu pensei assim, bom, o que ele está falando na verdade é isso daqui, ó. A multiplicado por B igual a zero, beleza. Porém, se A multiplicado pela inversa, né? Se ela é invertível, ele vai dar a identidade, que é a propriedade da inversa, né? Se A é invertível, isso aqui tem que ser igual a zero, ou seja, se A multiplicado por a inversa é igual a I, identidade. Então, B seria zero. Aí, o que eu pensei? Bom, se A multiplicado pela inversa for igual a identidade, isso significa que nenhuma linha ou coluna de A é igual a zero, ou seja, é totalmente preenchida por zeros. Por maior que seja o tamanho da matriz quadrada, nenhuma linha ou coluna vai ser totalmente preenchida por zero. Por quê? Porque se isso for verdade, quando eu for multiplicar por zero, né, por alguma outra matriz aqui, essa linha, digamos, ó, essa linha vai multiplicar a coluna aqui na multiplicação, correto? Se essa linha for completamente preenchida por zero, quando ela multiplicar essa coluna, esse resultado aqui vai dar zero. Aí eu vou multiplicar essa linha pela próxima coluna, que ela está multiplicando, também vai dar zero. Ou seja, uma linha totalmente cheia de zeros multiplicado por todas as colunas vai dar uma linha cheia de zeros aqui também. Da mesma forma, uma coluna. Esse pivô aqui, ele vai ser sempre multiplicado com o número de cima. Concorda comigo? Que essa coluna aqui sempre vai ser multiplicada com o número de outra matriz. Vou até só explicar aqui um pouquinho, só para vocês entenderem rapidão. É mais ou menos como se fosse assim, ó. Uma matriz 3x3, tá? Bem básica mesmo. É A, B, C, D, E, F, G, H, I. Multiplicado por outra matriz 3x3, né? I, eu vou começar J, K, L, M, N, O, P, Q, R. Se essa linha aqui for completamente cheia de zeros, né? A, B, C completamente cheia de zeros, eu não vou ter que multiplicar A por J e somar com B por M, com C por P. Pois é. Só que isso aqui é 0 vezes J, 0. Mais 0 vezes M, 0. Mais C vezes 0 vezes P, 0. Vai me dar um 0. 0 vezes isso aqui, 0. Mais 0 vezes isso, 0. Mais 0 vezes isso, 0. E assim por diante vai me dar uma linha totalmente cheia de zero. Da mesma forma, uma coluna. Se essa coluna aqui for completamente cheia de zeros, eu vou ter o quê? Eu vou ter A vezes J, vai dar o quê? 0, né? Aí aqui eu ia ter B vezes M, ia ser diferente de 0. C vezes P ia ser diferente de 0. Então, esse primeiro resultado aqui, ele pode ser diferente de 0. Vou colocar aqui diferente de 0. Da mesma forma, por exemplo,
esse resultado aqui. Ah, tá. Só que uma observação. No caso aqui da linha, ela estando aqui nesse primeiro termo, ela consegue zerar. A coluna, se eu estou bem lembrado, ela tem que estar aqui nesse segundo termo. Aí como é que eu lembro ou não? Eu faço a... Como é que eu posso falar? A expansão disso daqui em uma combinação linear. Então, vamos lá. Eu poderia escrever isso daqui como uma soma de matriz linha, né? Seria uma matriz linha, deixa eu ver aqui, se eu multiplicar esses termos aqui, a gente sabe por aqui, ó. Vai dar AJ mais BM mais CP. Concorda comigo? Vai ser o primeiro termo aqui. O segundo termo seria AK mais BN mais CQ. Terceiro termo, AL mais BO mais CE. Aqui, isso aqui pode ser visto como uma combinação linear de uma matriz linha. Deixa eu ver aqui, A, B, C. Quem repete? A, B, C, A, B, C. O resto que muda todinho é o segundo termo aqui, né? Então, a gente poderia ter aqui, mas aqui é mais a coluna, né? JM, bora fazer aqui, continuar aqui, DJ, mais, quem quiser pular essa parte da multiplicação, pode pular, que é enjoadinha, e a gente faz isso aqui só para ter certeza do que a gente está falando. Ai, galera, a gente fica também um pouquinho nervoso, né? Porque aqui meio que não pode errar, é só dar show. Outras pessoas vão estar vendo, né? Então, tipo, vão estar se espelhando aqui. Mas é assim que a gente faz as coisas sozinho, né? Mas, mesmo sendo sozinho, é feito com muita responsabilidade. HM mais IP. Aí vocês já vão entender porque eu estou fazendo isso daqui. GK mais HN mais IQ. E aqui GL mais HO mais IR. Tá, o que eu posso perceber aqui? JM. O J, ele multiplica com ADG. Assim como o K, ele multiplica com ADG, o N com BEH e o Q com CFI. E eles vão ser somados, concorda comigo? Então aqui eu posso escrever o resultado dessa multiplicação como a soma dessas matrizes colunas aqui, ó. J, essa primeira matriz aqui, ó, essa primeira coluna da resposta pode ser escrita como a soma de J, certo? Multiplicado por ADG mais M multiplicado por BEH mais P multiplicado por CFI. Então é como se fosse uma combinação linear, mais ou menos uma combinação linear, né? Mas a ideia que remete é essa, de quem desse termo aqui, ó, J multiplicado pela coluna que ele vai multiplicar, ADG, o M vai multiplicar por BH e o P por CFI. A mesma forma aqui, né? A gente ia ter, o segundo termo seria K vezes ADG mais N vezes
BH mais Q vezes CFI. Ou seja, o segundo termo ele também seria ali, né, uma combinação linear. O que isso quer dizer? Por exemplo, se A, B e C forem todos iguais a zero, essa combinação linear aqui, ó, de J vezes zero, né, M vezes zero mais P vezes zero vai dar zero nessa linha. Agora, e se essa coluna aqui for completamente zero? Aqui, nesse caso, ele não teria problemas. Por quê? Se a coluna ocorre bem aqui, é isso que eu queria ver, ó. Digamos que A, D e G seja igual a zero. Só que repara que é na primeira matriz de A vezes B, que é B esse cara aqui. Ou seja, se a matriz linha de zero ocorre em A, porque na multiplicação tem diferença, né, gente? De A vezes B com B vezes A. Isso aqui não é comutativo. Então, bora usar A vezes B. Se uma linha é de zeros no A, que é o primeiro termo da multiplicação, então ela vai ter, consequentemente, uma linha de zeros no resultado, certo? E isso daí foge à minha ideia de identidade. Concorda comigo? Porque se eu tiver uma linha totalmente de zeros aqui, eu vou ter uma linha totalmente de zeros aqui na resposta. E a minha identidade, ela precisa o quê? Que eu tenha pelo menos numa dessas linhas aqui. Deu para entender aí? Porque aqui, ó, são 3 valores, tá? Aí aqui, por exemplo, esse primeiro valor, ele seria totalmente zero bem aqui, seria totalmente zero bem aqui e totalmente zero bem aqui. Porque, ó, vai ter A, B e C como zeros, A, B e C como zero vai dar zero. E a identidade, ela precisaria que bem aqui fosse 1. Então, não vai ser uma matriz de identidade. Da mesma forma, se eu tiver uma coluna completamente cheia de zeros aqui, o que pode acontecer? Se eu multiplicar por uma... Digamos que tenha uma identidade de uma coluna cheia de zeros, certo? Multiplicando a identidade por esse valor aqui, ele ia ter que me dar, ou multiplicando a inversa por esse valor aqui, ele ia ter que me dar o que? A identidade. Só que a propriedade da inversa, ela me diz o seguinte, que A, né, a inversa vezes A, ela é igual a identidade. Aí aqui que cai a prova da matriz coluna lá, porque não pode ter uma coluna somente por zero. A inversa, né, vezes a normal, ela tem que dar identidade, tanto como a normal vezes a inversa tem que me dar a identidade. Quando a normal ela tem uma linha por zeros, ela prova onde? Aqui. Uma linha somente por zeros, ó. Ela vai dar 0, 0, 0, não dá para ter identidade. Agora, quando ela tiver uma coluna completamente por zeros, ela vai provar bem aqui. Por quê? Porque com uma coluna totalmente de zeros, imagina que JMP é zero, certo? Logo, JMP sendo zero aqui, ó, esses 3 elementos da minha soma aqui vão dar totalmente zero. Então, essa coluna aqui, ela vai dar totalmente zero, nula. 0, 0, 0. Não podendo ficar com 1. Se ela não vai ter um 1 aqui, né, que é necessário da identidade, então isso aqui não vai ser possível. Então, primeiro passo, a primeira consequência que a gente chega é que nenhuma linha ou coluna de A é igual a 0. Logo, para que todas as linhas ou colunas de A sejam iguais a 0, no caso de A vezes B, né, foi um erro meu aqui, sejam iguais a 0, a matriz B deve ser totalmente zero.
Por que que eu disse isso aqui totalmente zero? Porque ainda tem outra possibilidade, né? O que que é? É que A vezes B, tu vai fazendo as continhas aqui, e eles vão se cancelando, vão dando zero. O que pode acontecer também. Vamos fazer aqui de novo. A, B, C, D, E, F, G, H, I. E aí tu multiplica aqui por K, L, M, N, O, P, Q, R, S. Beleza. Eu posso multiplicar isso aqui e dar zero? Sim. Se AK mais BN mais CQ igual a zero, isso aqui vai dar zero. Concorda comigo? De outra forma, se... Aí eu vou continuar aqui, ó. AL mais BO mais CR igual a zero. Esse carinha aqui também vai dar zero. Continua fazendo as multiplicações, continua tendo esses cis aí. AM mais BP mais CS igual a zero. Então, o resultado dessa multiplicação aqui vai dar zero, essa linha aqui vai dar zero. Ou seja, é só eu dizer que tudo isso daqui vai dar zero, entendeu? Sair multiplicando tudinho vai dar zero, e isso aqui com certeza vai dar zero. Só que eu tenho uma restrição aqui. Eu não posso ter no meu A nenhuma linha, nenhuma coluna completamente cheia de zero. O que significa dizer que ao menos um dos meus termos tem que ser diferente de 1. Por exemplo, eu posso ter A e o resto tudo com zeros. Vou colocar uns pontinhos aqui, né? Ou eu posso ter AB e o resto tudo com zeros, entendeu? Só que na outra linha, para não ter todas as colunas com zeros, eu ia ter que começar a mudar aqui, ó, colunas para valores diferentes de zero, nessa que vem aqui para baixo. Por que eu preciso fazer isso? Porque se eu não mudar uma dessas colunas para um valor diferente de zero, obrigatoriamente eu vou ter uma coluna cheia de zero aqui, se eu não mudar nenhum desses elementos para zero. Então eu vou ter que ir mudando os elementos para valores diferentes de zero, entendeu? Só que olha só, concorda comigo que, digamos que B ele tenha todos os valores não nulos. O que significa isso? Significa que todos os valores são diferentes de zero, certo? E eu vou multiplicar A e B de tal forma que eles vão se cancelar. Então, digamos que esse carinha aqui, o primeiro, ele seja menos B, tá? E esse segundo carinha seja A. Só digamos. Aí aqui tem vários aqui, ó. Só para o quê? Para dar certo essa multiplicação. Tá bom? Aí eu vou multiplicar aqui, ó. A por B vai dar o quê? Vai dar menos AB. Concorda comigo? Menos AB. Aí eu vou multiplicar aqui, ó. A com B vai dar o quê? AB. Mais AB. Como o resto tudo vai dar zero, eu vou ter o quê? Só o resultado dessas duas multiplicações. Então, isso aqui vai dar igual a zero. Logo, essa primeira linha aqui daria zero. Só que quando eu for multiplicar a segunda linha, olha só. Vou multiplicar a segunda linha. 0 vezes menos B vai dar zero. Porém, C vezes A já vai dar o quê? C. Concorda comigo? D vezes um número aqui não nulo vai dar um outro valor não nulo. Digamos que desse DK. Perfeito? E assim por diante. Vai dar uma soma aqui que vai dar diferente de zero. Ok? Por mais que eu me esforçasse, sempre isso aqui ia dar em algum momento diferente de zero. Então, o que acontece? Acontece que só teria um jeito de eu fazer com que desse, digamos assim, a mesma coisa em todos eles, que seria o quê? Seria se eu repetisse aqui, ó. A, B, C,
D, tá, até Z, digamos. Eu vou repetir A, B, C, D, tá, Z. A, B, C, D, tá aqui, ó. Beleza? Tô repetindo. Essa aqui é a minha matriz. Como vocês podem ver, ela tem um número aqui de colunas. Vou colocar só 4 aqui. Será que vai dar certo? Vai. Só para vocês já terem a ideia do que faz sentido e o que não faz, tá? Então, quando eu fosse multiplicar essa minha matriz A por uma matriz B, e se eu quisesse que cancelasse mesmo, essa matriz B, ela obrigatoriamente teria que ter o que aqui? São 26, né? Ela ia ter que ter, eu posso fazer aqui o seguinte, ó. Menos Z, tá? E no último aqui, que seria o Z, aqui, gente, tem 26 elementos, tá? No último aqui, que seria o Z, eu teria o A. Aqui eu teria, para multiplicar com B, o menos Y, né? Que é XYZ. E para multiplicar com Y, bem aqui, no final, teria o B positivo. E assim por diante. De tal forma que eu ia ter 3 elementos que iam se cancelar. Ó, A com menos Z ia dar menos AZ. E o último ia ser o quê? Mais EA. Ou mais AZ. Eles iam se cancelar. Da mesma forma, menos BY mais BY. Né? Que ia ser esse penúltimo aqui. Ia se cancelar também. E assim por diante, eles iam se cancelando. De tal forma que esse daqui, o primeiro termo ia indo A, B, C, D, F. Esse daqui, o segundo, ia indo Z, Y, X, W. Enfim, ia se cancelar totalmente. Só que olha só, isso obriga com que a minha matriz B, ela seja exatamente esses mesmos números. Para sempre. Só que isso daria certo? A vezes isso aqui... Ó, vou colocar aqui uns 3 pontinhos para vocês perceberem que tem bilhões aqui, né? Bilhões não também, né? 22 ainda elementos aqui. Ela obrigaria a minha matriz B a ser exatamente assim, ó. Entendeu? Aqui tem 22 elementos, tá? 22 elementos bem aqui. Para com esses 4 fazer 26. Aí aqui, ó. B e A. Ela seria assim... um número de colunas N tal que fosse esse mesmo número de linhas N aqui. Por uma propriedade aí, né, da multiplicação de matrizes, que todo mundo conhece, eu acredito. Se não conhece, é só visitar lá as fórmulas. Bom, enfim, só que se eu tiver uma matriz A desse jeito aqui, ela não tem inversa. Ela não possui inversa. Ah, João, por que é que ela não possui uma inversa se ela for desse jeito aqui? Bom, vamos lá. Por que eu não poderia tirar uma inversa dessa matriz aí? Se ela possui uma inversa, né? Vamos já usar a ideia do se for verdade. Se for verdade que A possui uma inversa, então quando A multiplicado por sua inversa, ela vai me dar o quê? Matriz de identidade. Concorda comigo? Então, vamos colocar aqui o A de novo, tá? Só que aqui agora com mais termos aqui, só pra... enfim, só pra vocês verem melhor, né, cara? Não sei também se vocês estão conseguindo enxergar aí, bem aí, né? Eu aqui, eu tô enxergando. Por isso que eu queria compartilhar com vocês, porque às vezes o aluno, ele não tá ainda com todas as ideias em mente, entendeu? Aí pode ser que ele vendo um vídeo, ele aprenda mais. Claro que esse vídeo aqui, ele tá sendo um pouco gigante, né? Porque eu tô tentando explicar todos os meus pontos pra vocês. Eu nunca dei videoaula. Eu já ensino, tá, gente? Tipo assim, fisicamente e tal, pessoalmente. Mas ver a videoaula é difícil, porque a gente não sabe, a gente não consegue olhar pro aluno. E eu tô gravando um vídeo que eu ainda vou jogar na internet, então não tenho a menor ideia da reação que vai ser da galera. Assim não tem como responder nada. Mas enfim, digamos que aqui
eu tenho A menos 1. Beleza? E esse A menos 1, ele vai ter elementos aqui. Como eu já usei todas as letras do alfabeto aqui, eu vou ter que usar elas maiúsculas. É o que sobrou pra mim. A, B, C, D, E, blá, 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 tá. Até o Z, beleza? Até o Z. Por que até o Z? Porque o número de linhas aqui tem que ser o número de colunas aqui. Simplesmente por isso. Então, quando eu multiplicar, ó, A vezes Azão, mais B vezes Bzão, mais C vezes Czão, mais D vezes Dzão, isso aqui vai ter que ser igual a 1. Concorda comigo? Ele teria que ser igual a 1. Beleza. Aí, o resto tudo teria que ser igual a 0. Então, eu ia ter aqui multiplicações aqui. Tanto faz aqui, tá, gente? Os elementos aqui, x, y, z, k, f. Tanto faz. Quando eu multiplicasse A, B, C, D por esses elementos aqui, aí, digamos que tivesse mais elementos para cá, L... Até começar a colocar número aqui, que eu já tô ficando perdido. 12, 15, 20, 24, 30... Enfim, teria uma infinidade de números aqui, tá? E eu não sei quais são eles. Qualquer um, tanto faz. Quando eu multiplicasse A, B, C, D, lá, Y, Z por eles, ia ter que dar tudo 0. Concorda comigo? Ia ter que dar tudo 0. Tudo 0. Só que, olha só, na segunda linha, eu vou multiplicar de novo esses mesmos elementos por aqui, ó. Só que eu já multipliquei A, B, C, D, lá, por isso daqui. Eu sei que vai dar 1. E esses mesmos elementos multiplicados por essas colunas vão ter que dar 0. Porque esses elementos aqui, eles não mudaram, estão sendo repetidos. Tá? Então, o que eu teria aqui? Eu teria uma matriz que tem uma coluna de 1s. E o resto das colunas tudo de 0. Então, eu não consigo a minha identidade, que ela é uma diagonal de 1s. Sem essa diagonal de 1s aqui, eu não tenho como ela funcionar. Ou seja, a minha única possibilidade de cancelamento, a melhor que eu teria seria se eu repetisse todas as linhas. Elas fossem todas iguais, entendeu? Todas as colunas iguaizinhas. Só que nessa possibilidade aqui, ó, eu não consigo ter a minha matriz identidade. Então, não posso ter uma inversa com essa A aqui. Tu pode ver aqui que eu nem dei valores para cá, eu só estou usando a lógica. Então, o que a gente percebe com isso? Que não tem como ter um cancelamento de A com B, que é uma terceira possibilidade, e dar tudo 0. Porque se elas forem todas iguais, não vai dar tudo 0, eu vou ter uma coluna cheia de 1. E se ela, por algum motivo, tiver algumas... Aqui, ó, for diferente, aqui eu me esforçar para fazer diferente e tal, algumas colunas, eu não vou conseguir cancelar também todas elas, tá? Colocando um 0, perfeito? Então, deixa eu ver, beleza. Opa! Então é isso aí, galera. Deixa ele que estão chamando, eu tenho que observar. Valeu.